E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo aí, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 10. Nós vamos ler do verso 10 até o 19. 1 Crônicas, capítulo 11, de 10 a 19. Todo mundo achou, gente? Então, tá bom, então. Então, vamos lá. Lembrando, né, gente, que como eu sou uma alma velha, eu estou lendo a minha versão da Almeida. Entendeu? Para as pessoas mais assim, né, gente? Sou uma alma velha. Então, todo mundo aqui já me conhece, já sabe que o meu negócio é João Ferreira de Almeida, mas você fique feliz na sua versão aí. Vai dar certo. Nós vamos nos entender. O texto começa assim. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi. Agora vem a parte difícil, né, gente? Que é só nome bonito. Jesus abençoa. Jazobeão, Equmonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o aioíta. Ele estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em Pas-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada. E o povo fugiu diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam, e feriram os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram à penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão. O exército dos filisteus se acampava no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo da sua vida? Pois com perigo da sua vida a trouxeram, de maneira que não quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Então, aqui, só para contextualizar a gente, esse texto está falando a respeito do rei Davi. A gente sabe que Davi foi ungido rei bem jovem, provavelmente ele tinha uns 15 anos de idade, mas quando Davi foi ungido rei de Israel, o rei naquele momento era Saul. E Saul passou uma grande parte da sua vida, ao invés de preocupar-se com governar, ele passou uma grande parte da sua vida preocupado com perseguir Davi. E Davi, então, já ungido rei, passou muito tempo da sua vida fugindo do rei Saul. Enquanto Davi fugia, ele começou a agregar a si homens guerreiros, que viam nele uma possibilidade de um Israel melhor e que viam nele a possibilidade do reino, que entendiam que ele era o rei e que Deus tinha um propósito no reinado dele. Essas pessoas começaram a se agregar a ele, e Davi foi, então, criando o seu exército. Desses homens que fugiram com ele, lutaram com ele, estiveram com ele por todo o período em que ele fugiu de Saul, e depois do estabelecimento do seu reinado, continuaram com ele, expandindo o seu reinado. Esses homens, então, são chamados aqui para nós de os valentes de Davi. Os guerreiros valorosos que estiveram ao lado dele e ajudaram no estabelecimento do seu reino. E por que eu estou falando dessa história? Quando eu pedi uma direção do Senhor para poder compartilhar com os irmãos aqui, esse texto me veio à mente. E eu estou assim, nossa, Senhor, mas é um texto assim, sobre guerra, sobre batalha, um negócio meio vikings, assim, entendeu? Com sangue voando, afinal de contas, o cara matou 300 aqui de uma vez só. Tipo, é um negócio muito de guerra. E o Senhor falou comigo que é porque nós, Igreja do Senhor, precisamos entender que nós estamos em guerra.
Às vezes a gente vive que nem Alice no País das Maravilhas, achando que a vida vai ser uma constante Disneylândia, que está tudo certo, tudo suave na nave, e a gente tem perdido a oportunidade de enxergar este tempo, de discernir o tempo que nós estamos vivendo. E o Senhor tem falado muito comigo sobre discernir o tempo que a gente está vivendo, entender o momento que nós estamos vivendo, e entender que o momento que nós estamos vivendo é um momento de guerra, existe uma batalha. Quem esteve aqui no domingo passado, eu não sei, mas quem esteve aqui, ouviu uma palavra do pastor Neif, onde ele estava falando sobre isso. O pastor Neif estava explicando para nós, como igreja, que existe batalhas nas regiões celestiais. Ele trouxe vários textos da Bíblia que falam, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, o texto base dele era Apocalipse, para explicar para a gente que ao nosso redor, de forma invisível, se desenrola uma guerra espiritual, e que essa guerra espiritual interfere na minha e na sua vida, há uma oposição contra nós, da mesma forma como a nossa atitude, a nossa oração, a forma como a gente vive o nosso cristianismo, também interfere nessa batalha que está acontecendo nos ares. E uma coisa que o pastor Ney frisou, e que eu tenho sentido isso muito no meu coração, é que essa batalha está se acirrando, porque a volta do nosso Senhor está cada dia mais próxima. E a gente, às vezes, está no meio dessa batalha, que nem o soldado perdido. Tipo assim, eu não sei que pelotão que eu pertenço, eu não sei qual que é a minha arma, eu não sei qual que é a minha função nessa batalha. Só que o soldado perdido na guerra, primeiro a morrer. Então, o Senhor tem falado comigo da importância da gente discernir o tempo que a gente está vivendo. Os fariseus, em um dado momento, eles chegam diante de Jesus e eles pedem um sinal dos tempos. Eu acho que isso está lá em Mateus, capítulo 16 ou 18, os bereanos depois confiram. Mas os fariseus chegam diante de Jesus e falam assim: mestre, nos dá um sinal desse tempo. E aí Jesus vira para eles e fala assim: engraçado, porque vocês são mestres. Vocês conseguem discernir o tempo físico. Vocês olham para o céu e sabem se vai chover, se vai cair tempestade, se vai ter raio, relâmpago, se vai fazer sol, se vai dar praia. Vocês sabem discernir o tempo físico, mas vocês não são capazes de discernir o tempo do Espírito, o que Deus está fazendo, como Deus está fazendo. Tanto é que o próprio Deus estava diante deles e eles não foram capazes de perceber. Então, a gente precisa ter os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente abertos para a gente entender o tempo que estamos vivendo e podermos nos posicionar nessa batalha. E entendermos isso aqui, que da mesma forma como o reino de Davi foi estabelecido através desses homens valorosos que eram guerreiros do seu exército, eu e você somos hoje os valorosos do exército do Senhor. Será que nós podemos ser contados entre esses que, de fato, vão ser valorosos do exército do Senhor? Esses homens estavam listados aqui. Davi tinha milhares de guerreiros no seu exército, com certeza, principalmente depois que ele virou rei. Não estão todos aqui. Estão aqui aqueles que foram valorosos o suficiente para que o exemplo de vida deles servisse como exemplo para mim e para você. E é por isso que eu queria tirar alguns exemplos de atitudes, com base nesse texto, na vida desses homens, que a gente pode trazer para a nossa própria vida, para a gente aprender com esses guerreiros como é que a gente pode ser soldado do exército do Senhor de forma mais valorosa, de forma mais digna do nosso Senhor, apesar de que jamais seremos, de fato, dignos dele, né? Então, eu vou falar aqui, gente, todo mundo sabe que eu amo pontos, né? Amo pregações com pontos. Então, aqui vão ser 5 pontos a respeito do qual eu quero falar com os irmãos nessa noite. E a primeira coisa que eu quero frisar a respeito desses homens é que eu quero que você leia comigo, de novo, o verso 10. Fala assim, são estes os principais valentes de Davi que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Qual que é a primeira característica desses caras? Eles tinham um propósito. O propósito deles era batalhar para estabelecer o reino de Davi. E quando esse reino se estabeleceu, eles continuaram tendo um propósito: trabalhar para expandir o reino de Davi. Esse é o nosso propósito. Qual que é o seu propósito? E o meu propósito nessa vida? É
pelejarmos para a expansão do reino de Cristo, que já está estabelecido, o reino já está estabelecido entre nós, mas para que esse reino se expanda, até que todo olho possa ver, todo ouvido possa ouvir, para que o nosso Redentor volte, a gente precisa entender o nosso propósito, como parte desse exército. Aí eu queria que vocês deixem o texto marcado aqui, gente, vamos comigo rapidinho lá para 2 Timóteo. A gente vai ler poucos versos lá de 2 Timóteo. No capítulo 2, a gente vai ler só o verso 3 e o 4. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Posso ir? Então, tá bom, então. Fala assim o texto, ó. É Paulo falando para Timóteo, né? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Os homens de Davi sabiam pelo que eles estavam lutando. A pergunta é, pelo que eu e você lutamos? Porque eu conheço muita gente cujo propósito é fazer uma excelente faculdade, ganhar um bom dinheiro, ter um bom estabelecimento financeiro, casar, ter filho e morrer. E não tem nada de errado com nenhuma dessas coisas. Mas nenhuma dessas coisas pode ser o propósito da minha ou da sua vida. Porque se essas coisas forem o nosso propósito, a gente vai estar fazendo aquilo que Salomão fala, a gente está correndo atrás do vento. Quanto mais dinheiro se ganha, mais se quer, menos feliz se é. Eu conheço gente que já entrou em 1, 2, 3, 4 casamentos. Nenhum dos casamentos o satisfez. Por quê? Porque a gente está procurando ser satisfeito em coisas terrenas, quando a nossa real satisfação só pode estar em Cristo. E aí eu pergunto, para que você faz a faculdade que você faz? Por que você está no emprego que você está? Por que você está namorando com a pessoa que você está namorando? Ah, não, porque ela é muito bonita, Vanessa. Nossa, precisa ver, meu Deus do céu. Gente, a gente precisa entender um negócio, principalmente nesse negócio de relacionamento. A moça, quando ela vai procurar um rapaz, o que a Bíblia diz sobre submissão? A gente revira o olho assim para a submissão. Mulher. Por quê? Porque não entende. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Submissão. Então, qual é a primeira coisa que você tem que procurar num rapaz, para quem está solteiro aqui? Alguém que entenda qual que é a missão dele nessa vida. Porque você vai ser companheira na missão que essa pessoa está desenvolvendo. Então, se a missão dele é ficar rico, a sua missão é essa também. Se a missão dele é mudar para o Burundi, como eu falo lá na minha igreja casa, você vai mudar para o Burundi também, gente. Se a missão dele é estabelecer o reino do Senhor, aí você acha um homem de Deus. Porque essa vai ser a sua missão também. E para o rapaz é a mesma coisa. O que é a primeira coisa que você tem que olhar numa mulher? Ela vai ser sua companheira. Ela vai ser sua ajudadora no cumprimento da sua missão. Então, se ela não entende a missão, meu amigo, como é que ela vai te ajudar? Ela pode até ser uma ajudadora. Mas idônea ela não vai ser. Ela pode ser uma atrapalhadora idônea. Porque tem muita atrapalhadora idônea por aí. E tem muita ajudadora que não é idônea. E tem muito homem que não está na missão de Deus, e tem muita mulher servindo a missão errada. Por quê? Porque casou com um cidadão que não tinha missão de Deus. A gente precisa entender qual que é o propósito de eu fazer as coisas que eu faço. Qual que é o propósito de eu estar nos relacionamentos que eu estou, de eu ir nos lugares que eu vou, de eu ganhar o dinheiro que eu ganho, de eu exercer a profissão que eu exerço. As pessoas aí fora, elas estão procurando e jamais encontrando. Eu vou confessar para vocês, gente, o que eu fiz hoje à tarde. Hoje à tarde, eu maratonei La Casa de Papel. A minha irmã me viciou nessa série, gente. Aí eu fui assistir a última temporada agora. Se você não assistiu, não assiste não, gente, porque o negócio já incentiva a gente a torcer para o bandido. Já começa errado aí, né? Não vou dar nenhum spoiler para quem quer assistir. Mas teve uma cena hoje que eu assisti que me chamou muito a atenção. Um dos personagens lá, que era um dos ladrões na série, ele está lá tendo um diálogo com um outro coleguinha bandido, e o que ele diz é o seguinte, que ele reconhece que ele tinha uma vida perfeita. Ele fala assim, olha, eu tinha uma vida perfeita. Eu tinha um relacionamento com uma mulher que me ama, eu amo ela de volta, eu tinha um filho, eu tinha uma casa na praia, mais dinheiro do que eu jamais gastaria nessa vida no banco. Mas eu não estava satisfeito. Eu me sentia vazio. Eu me sentia sem propósito. E é por isso que eu estou aqui. E já era o segundo roubo dele. E depois do segundo, ele passaria para o terceiro, quarto, quinto, sexto, como ele passaria para outro relacionamento, para outra balada, para outro investimento, para qualquer outra coisa.
Ele estava procurando a satisfação dele em coisas terrenas. E ele só enfiava os pés pelas mãos. E uma coisa engraçada nessa série é que todos os personagens enfiam os pés pelas mãos, porque eles estão procurando a satisfação deles no lugar errado. E cada vez eles se encontram mais perdidos e mais infelizes, mais desesperados por adrenalina. Só que aquilo é passageiro. Vai ter sempre um outro banco. Porque o negócio não é o banco ou o dinheiro, o negócio é a minha insatisfação. O negócio é a minha infelicidade, porque eu estou procurando me preencher com aquilo que não vai me preencher verdadeiramente, a não ser temporariamente, porque o que é efêmero não preenche o que é eterno. O que o cidadãozinho estava falando, eu tive vontade de entrar lá na série e falar assim, filho, para de roubar banco e aceita Jesus, porque é isso que você precisa para a sua vida. A gente precisa entender o nosso propósito. E o nosso propósito está em viver, estabelecer o reino daquele que nos arregimentou. Essa é a primeira característica. A segunda característica desses homens, gente, e toda vez que eu leio esse texto, eu me envergonho. Eu me envergonho de mim. Porque a segunda característica desses homens é o amor zeloso que eles tinham pelo seu rei. Gente, Davi, ele não pediu nada para ninguém. Ele falou assim, nossa, estou com uma sede aqui, meu Deus do céu, vontade de tomar aquela água do poço de Belém. Os caras largaram tudo o que eles estavam fazendo. Eles invadiram o território inimigo só para buscar um copo d'água para Davi. Isso é amor. Isso é amor. Os caras colocaram a necessidade de Davi, a vontade de Davi, o desejo de Davi, acima das suas próprias vidas. Tanto que Davi fala assim, não posso tomar essa água, não, porque custou o sangue dos meus homens. Imagina como que eles voltaram para o acampamento, gente. Você acha que eles entraram e saíram na nice? Deve ter voltado tudo relato, que Davi olhou para a cara deles e falou assim, meu pai do céu, o que esses homens fizeram por mim? Isso aqui é um amor zeloso. E eu acho engraçado que a gente vira para Jesus e fala, Jesus, eu te amo. E tem uma música, gente, que eu não gosto muito de cantar. Porque ela também me constrange, eu me sinto uma mentirosa todas as vezes que eu canto. Porque fala, eu queimei minhas pontes, larguei meus barcos, não sei tudo. E eu fico pensando assim, a gente canta um negócio desse para Jesus, e fala assim, eu deixei tudo. Mas a gente não tem coragem de levantar meia hora mais cedo para fazer um devocional. Aí você fala assim, não, Jesus, porque eu larguei tudo por causa do Senhor. Largou o quê, meu filho? Se você continua fazendo as mesmas coisas, se você continua com a vida igual, se você não tem coragem de estudar a Bíblia, de fazer um devocional, de fazer uma oração, mas você levanta as suas mãos aqui e fala assim, porque tudo que eu quero, tudo que eu preciso é Jesus. Esse texto me envergonha. Eu olho para mim mesmo e eu penso, quão pouco eu amo aquele que deu a sua vida por mim. Quão mais eu preciso amar o meu Senhor com o mesmo zelo que esses homens tinham por Davi. O que João escreve para aquela igreja em Éfeso, lá no Apocalipse, é: tenho, porém, contra ti, que perderam o primeiro amor. E João estava escrevendo para a igreja, gente. Ele estava escrevendo, falando assim, vocês são muito zelosos, vocês vão no culto direitinho, vocês até fazem as práticas religiosas direitinho, todos os rituais estão, joinha. Mas cadê o amor real, sincero, por Cristo, em tudo aquilo que vocês fazem? Que nós não sejamos religiosos, que nós não sejamos pessoas que repetem ritos, que o nosso coração esteja como o coração desses homens aqui, gente, que estavam dispostos a dar a vida deles por um copo de água para Davi. E a gente reclamando porque Deus não dá o que a gente quer na hora que a gente quer. A gente precisa entender quem é o Senhor e quem é o servo. Esses homens entendiam que o desejo de Davi, como rei deles, era mais importante do que eles. Que a gente possa aprender e ser constrangidos por esse texto, como eu fui, com o amor que esses homens tinham por Davi. Que a gente possa amar Jesus, pelo menos assim, 10% do que esses caras eram. Ô, Senhor, me ajuda, nos ajuda. A terceira característica que eu quero frisar a respeito desses homens é a perseverança, a persistência. E aí eu quero que, ao invés de você voltar para o texto que você estava, que você vá comigo agora, lá para 2 Samuel, no capítulo 23. E aí a gente vai ler um verso só. A gente vai ler 2 versos, na verdade, o verso 9 e o verso 10.
Gente, para contextualizar vocês, 2 Samuel 23 narra a mesma história que a gente leu em 1 Crônicas 11. Então, é a mesma história, o mesmo fato narrado de um ponto de vista diferente, porque o autor é diferente. Mas é a mesma história. Então, aqui, esse texto também está falando a respeito dos valentes de Davi. E aí, lá no capítulo 9, ele fala de um valente a respeito do qual a gente já leu, que é o Eleazar. Ele fala assim no verso 9 e 10. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aioi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor deu grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. É a mesma coisa que a gente já leu lá do outro lado. Só que o que eu acho interessante aqui, dessa versão, que eu gosto aqui, é que fala que o Eleazar era um homem tão perseverante, gente, mas tão perseverante, que ele lutou até a espada ficar presa, grudada na mão dele. Agora, você consegue imaginar o que é isso, gente? Imagina a dor que esse homem estava sentindo, porque a mão dele estava em carne viva. Ele estava cansado, ele estava pelejando o dia inteiro, mas ele não largou a espada enquanto a guerra não acabou. Agora eu fico imaginando que ele devia estar cansado, que ele devia estar com fome, que ele devia estar tendo dúvida naquele momento, que ele devia estar pensando, não, mas será que vale a pena mesmo eu estar aqui com Davi nesse negócio? Mas ele não desistiu. Ele foi perseverante até o fim. E essa é uma característica que a gente precisa ter e que a gente tem pouco. A gente precisa aprender a ser persistente, perseverar, não desistir. Essa é uma das características desses valentes de Davi. E tem um livro que eu gosto muito, gente, virou até filme, e hoje eu estou toda cheia de cultura pop, vocês estão vendo, gente? Eu fui assistir um filme no cinema outro dia de um livro que eu gosto muito, que chama Duna. Eu sou meio nerd, né, gente? Gosto de uma ficção científica, e eu li Duna. E uma das partes do livro que está no filme que eu mais gosto é uma cena de treinamento. E só para quem nunca ouviu falar, nunca viu o filme, nunca leu nada, só para contextualizar vocês, Duna trata a respeito da história do Paul. O Paul é um jovenzinho aí, de uns 15, 16 anos, que é herdeiro de um planeta inteiro. O pai dele é duque, e ele é o filho do duque, e ele é herdeiro de um planeta todinho. E o pai dele é uma das pessoas mais influentes de um império interestelar. Então, o Paul é um rapaz que sempre teve tudo na vida. O Paul achava que a vida era a Disneylândia. Só que, diferente do Paul, que é um jovem imaturo e cheio de facilidades, o pai do Paul entende que ele precisava ser treinado. Por quê? Porque ele entende, diferente do rapaz que não entendia qual que era a responsabilidade do privilégio que ele tinha por causa do lugar que ele ocupava, o pai dele sabia. Falou assim, meu filho um dia vai ser dono de tudo isso aqui. E ele precisa ser treinado, porque com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. Ele vai ter que reinar sobre esse trem aqui. E ele precisa estar capacitado, então ele precisa estar treinado. Então, esse moleque está lá para ser treinado, só que o Paul não leva o treinamento dele a sério. Ele é um rapaz bem displicente. Ele é um rapaz que não tem comprometimento com o treinamento dele. Ele não tem compromisso. E aí, chega lá o treinador para treinar ele, e ele está levando aquele treinamento com a espada bem do jeitinho dele lá. Ele não quer fazer aquilo, ele não quer treinar. Ele quer, sei lá, dar um rolê com a namoradinha dele, que devia ter lá no planeta dele. Então, o treinador chega para ele, vê como ele está displicente e fala assim, Paul, o que está acontecendo com você hoje? Aí ele vira para o treinador e fala assim, hoje eu não estou com disposição. Eu não estou afim. Não tem um negócio mais legal para eu fazer, não. Volta amanhã, porque hoje eu não estou curtindo. E a fala desse homem, gente, é o que me faz gostar tanto desse livro. É uma das minhas cenas favoritas. Porque ele vira para o rapaz e fala assim, Paul, o que disposição tem a ver com isso? Um homem luta porque ele tem que lutar. Enquanto ele tiver que lutar. E se você não estiver preparado, no dia que você tiver que lutar, você não vai chegar ao fim de uma batalha. Você vai cair no meio do campo de batalha. É por isso que a gente está aqui. Um homem luta porque ele tem que lutar. Isso é um ensinamento para a vida.
aquele rapaz que não levava a sério o seu treinamento não seria capaz de chegar ao final da batalha. E qual que é o nosso treinamento, gente? A Bíblia mesmo afirma a respeito dela que ela é uma espada mais cortante do que qualquer outra arma nessa vida. E qual que é o nosso treinamento? O nosso treinamento é nos exercitar no conhecimento da palavra, para que a gente possa ser como Paulo fala para Timóteo. Fala, Timóteo, você tem que ser alguém que maneja bem a palavra da verdade. Se a gente não passa tempo com a nossa Bíblia, a gente não vai ser perseverante. Porque o dia que a luta vier, você não sabe manejar a sua espada. Um guerreiro que não sabe manejar a espada, morre. Aí a gente acha que a gente vai sobreviver sem, de fato, ter um relacionamento com Jesus Cristo, sem, de fato, ter um comprometimento com a palavra de Deus. Não vai, porque no dia da peleja, no dia que você estiver lá na aflição, não tem um verso bíblico na sua cabeça, só tem o quê? A murmuração. Ai, Deus, por que eu estou passando isso? Ah, Jesus, porque não é assim? Não tem um verso que vem na sua cabeça. Aí você vai orar, você não tem nada na sua cabeça. Por quê? Porque você não se aplicou no seu treinamento. Se você não tem tempo para a palavra de Deus, se você não tem tempo para oração, se você não tem tempo para devocional, para se dedicar, não ache que você vai ficar de pé no dia que Satanás vier. E, gente, a Bíblia diz que ele é como um leão rugindo. Se você não está com a sua arma afiada, você vai cair. A gente precisa ter relacionamento com a palavra de Deus. E não é para o terceiro. O general sabia lutar muito bem, mas o general não podia ficar o tempo todo na batalha pensando assim, não, cadê o povo, cadê o povo? Porque o general ia morrer se ele ficasse tomando conta do povo. Então, não adianta você querer que o conhecimento da Vanessa te sustente, que o conhecimento do pastor Neif te sustente. Meu amigo, se você não tem relacionamento com Jesus, eu não tenho condição de te ajudar nessa batalha, não, porque eu estou aqui, pedindo ao Espírito Santo para me ajudar também. Por mais que a gente vá falar sobre a unidade também, que é uma característica do texto, a gente precisa entender isso. Meu relacionamento com o Senhor é individual, para eu poder permanecer firme no dia mau. E o dia mau vem, gente, para todo mundo. O que mantém a gente de pé no dia mau é o relacionamento que a gente tem com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Então, essa é a nossa terceira característica ainda, né? Eu estou na persistência. Agora, a gente vai para a quarta característica. A gente está acabando, são só 5, viu? É a nossa quarta característica que eu quero colocar aqui, é que aí eu quero que vocês voltem comigo, lá em 1 Crônicas, no capítulo 11. 1 Crônicas, lá no capítulo 11, ainda falando sobre o mesmo rapaz que a gente viu, que era um ótimo guerreiro, Eleazar. Diz o seguinte, que, vamos lá ler o verso 13 e o 14 de novo. Este, o Eleazar, se achou com Davi em Pas-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada. E o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno, o Eleazar e o Davi, no caso, e o defenderam. E feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Na hora que o pessoal viu o exército inimigo, o que o pessoal fez? O pessoal de Israel fez? Picou a mula, como o povo diz lá no interior. Eles simplesmente, sebo na canela, entendeu? Apostaram uma corridinha ali para ver quem se livrava daquele negócio mais rápido e fugiram. Porque quem não tem treinamento, quem não tem propósito, quem não ama o seu Senhor, na hora que o trem aperta, dá a linha. E esses caras fizeram isso. Mas o Eleazar não era assim, não. O Eleazar tinha propósito. O Eleazar amava Davi, viu que Davi ficou sozinho naquele campo. O Eleazar era persistente, porque foi ele que não largou a espada dele enquanto o negócio não acabou. E o Eleazar defendeu o território dele. O Eleazar não cedeu o território para o inimigo. Uma coisa que a gente, infelizmente, tem feito muito na nossa geração. A gente está cedendo o território para o inimigo. E como é que a gente cede território para o inimigo? Eu vejo duas formas da gente ceder território para o inimigo. Primeira delas, quando a gente não anda em santidade. Meu irmão, se você não anda em santidade,
Satanás olha e fala assim, aquele ali está mais fácil de abater, porque está facilitando a minha vida, está me dando legalidade. Quando a gente não anda em santidade, quando a gente não anda em arrependimento, a gente cede terreno, a gente dá espaço para Satanás agir na vida da gente. E aí eu acho engraçado isso, porque de vez em quando, gente, algumas pessoas vêm me pedir oração. Aí eu peço para a pessoa me contar pelo menos mais ou menos a história, sim, para ver o motivo pelo qual ela quer oração, né? Aí eu olho e penso assim, mas tem gente, né? Não é todo mundo assim não, viu, gente? Mas tem gente que olha e pensa e fala assim, mas nós vamos morrer de orar e não vai resolver. Sabe por quê? Porque isso é consequência dos seus atos, vai. Você plantou abobrinha e quer colher morango. Não tem condição. Se a gente faz o negócio, e é isso que eu acho engraçado, a pessoa vai lá e faz o trem errado, fala assim, Jesus, me livra disso, Jesus, por favor, tem misericórdia. Eu falo assim, mas, mano, é consequência da sua escolha. Jesus não vai ficar passando a mão na sua cabeça e te livrando das consequências dos seus atos. Então, a gente precisa buscar viver em santidade, conforme a lei do Senhor. E a gente não vai dar conta, gente. Essa é a verdade, a gente não vai dar conta. É por isso que a gente também precisa de quê? Arrependimento constante. Todo dia a gente tem que chegar diante do Senhor e falar assim, olha, meu general, eu não estou dando conta de segurar essa espada sozinha, não. Eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor mude o meu coração, que o fruto do Espírito, as virtudes do fruto do Espírito estejam no meu coração, porque eu não estou dando conta dessa peleja. Para a gente não ceder território, a gente tem que pensar em duas coisas. Buscar andar em santidade e ter um coração que se arrepende. Para a gente poder clamar o socorro do nosso general. E outra coisa que faz com que a gente ceda território, principalmente nos dias que a gente está vivendo hoje, gente. A igreja do Senhor hoje, ela está perdendo território. Porque a igreja do Senhor, muitas vezes, quer viver a boa e velha política da boa vizinhança. A gente não quer ir contra o politicamente correto. A igreja do Senhor tem cedido território, porque muitas vezes a gente não tem coragem de chegar na nossa escola e falar assim, olha, homossexualismo é pecado e é pecado mesmo. A gente não tem coragem de chegar lá no nosso emprego e falar assim, olha, mentir eu não vou fazer, não. Porque mentir não é de Deus, não. A gente está cedendo o nosso território, porque, não, mas o que vão pensar de mim, entendeu? Na minha escola, metade das pessoas é homossexual, e se eu falar que esse negócio é pecado, não, eu vou ser, assim, rejeitado forever, nunca mais sou chamado para nenhuma festinha. A gente está cedendo o território, porque a gente não é capaz de defender o nosso território, porque a gente está mais preocupado com o que vão pensar da gente, com como é que vai ficar a nossa reputação, com se isso vai dar ruim ou não. A gente está cedendo o nosso território. Só que a Bíblia, gente, ela não chamou a gente para ceder território, a Bíblia chama a gente para conquistar território. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, isso quer dizer o quê? Que nós é que somos o exército que avança, não recua. A gente não só defende o nosso território, como a gente tem que expandir o reino, a gente tem que alargar o território. Uma das coisas que Davi fez quando ele virou rei foi expandir o território de Israel. Se você olhar um mapa, eu adoro mapa, gente. E se você for comparar os mapas de Israel, você vai ver que o reino de Saul era bem menor que o reino de Davi. Porque uma das primeiras coisas que Davi fez quando ele se tornou rei, junto com os seus homens, foi expandir o território de Israel. Jerusalém, por exemplo, não era a capital quando Saul era rei. Davi e os seus homens conquistaram Jerusalém e transformaram Jerusalém na capital do império. É por isso que Jerusalém é chamada cidade de Davi, porque ele construiu uma cidadela lá, em Belém, que era do lado, né, gente? Bem do ladinho ali. Então, quando ele conquistou, e Belém é chamada cidade de Davi, por causa disso, ele conquistou Jerusalém, Belém lá próximo. Não fazia parte do reino de Saul. Davi, expandiu o território. É isso que a gente tem que fazer, gente. A gente tem que pregar o evangelho. A gente tem que evangelizar as pessoas. A gente tem que levar a palavra do Senhor e não ficar aqui, ai, meu Deus, mas o que vão pensar de mim? Por quê? Porque o inferno está a passos largos, gente. A passos largos. Todo filme que você assiste, todo livro que você lê, qualquer lugar que você vai. Outro dia, gente, eu estava almoçando na casa do Gustavo. E aí eu estava com o pessoal lá. E aí vocês conhecem a Kel, né? Filho do Gustavo. Gente, quando ela começou a me contar dos negócios da escola dela, de menino de 12 anos, que diz que é pansexual, eu quase tive um treco. Falei assim, chama o SAMU aí, porque eu estou tendo um ataque cardíaco aqui. Porque um menino de 12 anos, que é pansexual, não sei nem o que é pansexual, gente. Tiveram que me dar uma aula para eu entender. O inferno não está brincando. Se a gente cede território, eles vão avançar
no território. E as almas estão sendo perdidas. As pessoas dentro da nossa casa, os nossos amigos, as pessoas estão sendo perdidas. A gente tem que pregar tempo e fora de tempo e defender o nosso território. Esses homens estavam fazendo isso à custa das suas vidas, e a gente fica preocupado com o que as pessoas vão pensar da gente. E, por fim, a gente vai chegar na última característica que a gente tem aqui, que eu queria trazer a respeito, né, desses valentes de Davi. E aqui o que é interessante, gente, quando a gente olha para Davi, a gente sabe que Davi era um guerreiro muito bom. Davi, como guerreiro, ele era pessoalmente um guerreiro muito bom. Ele mesmo chega para Saul, quando todo mundo estava morrendo de medo de Golias, o que Davi chega para Saul e fala? Fala assim, não, mas eu já derrotei um leão e eu já derrotei um urso. Eu sou forte, eu sou corajoso. E eu sou um excelente estrategista, porque Davi era um excelente estrategista. O que ele usou para conquistar Jerusalém não foi a força, foi a estratégia. Ele cortou o suprimento de água da cidade. Sem água, uma cidade não sobrevive. Ele usou a estratégia. Então, aqui a gente tem um cara que é um excelente guerreiro, que é extremamente inteligente, mas ainda assim, ele não achou que ele ia conseguir resolver tudo sozinho. Davi não era só inteligente, gente. Davi era sábio. E o que mostra a sabedoria de Davi é o fato de que Davi procurava as pessoas com quem ele podia se agregar, pessoas que pudessem auxiliá-lo no desenvolvimento do propósito que Deus tinha para ele. Deus já falou que ele ia ser rei. Mas ele tinha condição de ser rei sozinho? Não tinha. Então, o que ele faz? Ele começa a se juntar com esses homens valorosos, para que pudessem estar com ele, auxiliá-lo. E aí que é engraçado, porque Davi ele tinha um grande exército, ele tinha esses valentes de Davi, que a gente, lá no texto de Samuel, diz que eles eram 37 ao todo. E dentro desses 37 guerreiros mais chegados, ele tinha 3, que eram os mais chegados ainda. Davi procurava as pessoas para que ele pudesse, junto com as pessoas, se agregar, porque ele sabia que sozinho ele não ia chegar lá. E Davi não estava inventando a roda, gente. O próprio Senhor Jesus fez a mesma coisa. Se você parar para pensar, Jesus tinha 70 discípulos. Ele tinha um grupo maior. A Bíblia até diz para nós que ele envia esses 70 em missão de 2 em 2, para ninguém ir sozinho. Por quê? Porque um cordão de 3 dobras não rompe facilmente. A terceira dobra de qualquer cordão aí é o Espírito Santo. Então, ele mandou aqueles caras de 2 em 2 para um sustentar o outro, um amparar o outro, um ajudar o outro no dia que os caras não estivessem lá muito bem. Além dos 70, Jesus tinha os 12. E dentro dos 12, Jesus tinha 3, Pedro, Tiago e João, que eram mais próximos dele. Então, quando aqui na igreja, gente, a gente vê o presbitério insistindo que a gente tem que ter uma dupla, que a gente tem que ter um trio. Gente, entenda, porque é para o nosso benefício. A gente precisa encontrar gente em quem a gente possa confiar. Primeiro, a gente precisa fazer parte do corpo. Os 70 é isso aqui, ó. É aquela reunião maior. Eu preciso louvar com os meus irmãos, eu preciso estar com os meus irmãos, eu preciso fazer parte do corpo. Eu preciso comungar numa igreja. Mas não é só isso. Eu também preciso ter os meus 12. Eu preciso ter gente mais próxima. É por isso que a gente tem igreja-casa. Por quê? Porque ali eu tenho um grupo menor de pessoas mais próximas. Mas, ainda assim, eu preciso ter aquela pessoa que o dia que eu tiver com vontade de enfiar o pé na jaca e fazer o que não deve, eu poder ligar para ele e falar assim, irmão, ora para mim. Ora por mim, porque, pelo amor de Deus, que Satanás me botou na peneira. Aquela pessoa onde você possa realmente falar, assim, gente, estou com muita vontade de fazer o que eu não devo, ora para mim. Faz alguma coisa aqui por mim, irmão. Aquela pessoa que no dia que você precisar chorar de verdade, você vai chorar, você vai expor o seu pecado, e aquela pessoa, ela não vai te julgar. Ela vai poder caminhar com você, te fortalecer, te exortar. Davi tinha gente para exortá-lo. Ele tinha lá o general do exército dele, Joabe, que o dia que Davi fez o que não devia, que foi chorar por Absalão, seu filho rebelde, Joabe virou para ele e falou assim, Davi, olha o que você está fazendo. A sua atitude não é certa. Davi tinha um Joabe na vida dele. Davi tinha o profeta na vida dele. O dia que ele pecou com Betseba, o profeta foi lá para falar, assim, Davi, isso que você está fazendo não é certo. A gente precisa ter homem e mulher de Deus do nosso lado. A gente precisa nos cercar
dessas pessoas. Todo mundo sabe que eu gosto de livro de história e tal, né, gente? Um amigo meu me emprestou um livro sobre o estabelecimento de Roma, sobre Roma. E eu li aquele livro sobre Roma, e uma das coisas que eu achei mais interessante sobre o livro era a tática de batalha das legiões romanas. Por que as legiões romanas eram tão temidas? Como é que elas conseguiam estabelecer a Pax Romana? O livro é super interessante. E ele explica isso, que os romanos eles tinham uma tática, chamada tática da tartaruga. Ou seja, quando uma legião chegava para a batalha, eles pegavam seus escudos e eles faziam como o casco de uma tartaruga. Então, como eles estavam todos juntos, em bloco, em unidade, o inimigo não tinha onde acertar. Ele não conseguia achar uma brecha. Então, os inimigos não conseguiam vencer as legiões romanas. É por isso que uma legião romana era tão temida. Porque aqueles caras tinham treinamento, eles tinham propósito e eles estavam em unidade, em bloco. A gente precisa entender que a gente é a mesma coisa, gente. Se as pessoas da sua confiança, se as pessoas para quem você conta os seus segredos, não são pessoas que conhecem o Senhor, que vão te dar bons conselhos, como é que você quer permanecer firme na batalha? Não quer dizer que a gente não deva se relacionar com as pessoas lá fora, porque, como eu acabei de falar, a gente tem que avançar o reino. Mas as pessoas com quem a gente tem que ter intimidade, as pessoas que a gente tem que buscar no dia que a gente precisar de um conselho, tem que ser alguém em quem a gente possa confiar e alguém que faça parte do corpo de Cristo, alguém que vai realmente te entender. Porque determinada coisa que você vai falar lá fora, a pessoa não vai nem te entender. Ela vai falar assim, mas tipo, tem lógica nenhuma isso que você está falando, por que você não está fazendo isso aí mesmo? Porque todo mundo faz. Só vai ser capaz de te entender quem tem o Espírito Santo, e só vai ser capaz de te auxiliar quem tem o Espírito Santo. Então, a gente precisa formar os nossos blocos, a nossa unidade, a gente precisa caminhar junto. Esses valentes de Davi, juntos, conseguiram fazer com que o reino de Davi fosse estabelecido e expandido. A gente precisa entender a mesma coisa. E aí, por fim, a última coisa que eu queria falar, e já não é mais uma característica desses homens, na verdade, é uma conclusão, é que quando a gente olha para esses homens e a gente vê que eles tinham todo esse entendimento, a gente vê qual que é a conclusão do texto. O texto diz que, através deles, porque eles entendiam essas coisas, que o Senhor estava executando o seu propósito e dando o livramento. Assim também vai ser na nossa vida. O dia que a gente, de fato, tiver compromisso com o Senhor, o dia que a gente tiver zelo pelo nosso Senhor, o dia que a gente entende o nosso propósito nesse mundo, o dia que a gente caminha com gente que anda debaixo desse mesmo propósito. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é que, por nosso intermédio, o Deus Todo-Poderoso pode cumprir a sua vontade de dar o livramento, de estabelecer o seu reino. Então, que o Senhor possa nos dar essa perseverança, que o Senhor possa nos dar esse amor por Ele, esse zelo por Ele, que o Senhor possa trazer essas pessoas aí que vão estar ao nosso redor e vão nos ajudar no dia que a gente não estiver tão bem aí, que nós possamos nos treinar e nos exercitar na palavra do Senhor, na oração, para que o nosso compromisso com Ele possa ser fortalecido, para que, então, o propósito dEle possa se cumprir na minha e na sua vida, pela graça do Senhor. Amém.